Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live na noite de hoje na Casa Espírita Atitude de Amor. Antes de nós falarmos a respeito dos nossos canais, nós vamos falar que nós temos agora a possibilidade de ter a presença de vocês dentro da nossa casa, porém com um número limitado, e por isso precisa ser feita a inscrição, porque nós só podemos acolher 20 pessoas. E normalmente no Instagram, no Facebook, vai ter sempre a oportunidade de vocês se inscreverem. Nós temos os nossos canais no Facebook, no Instagram, e nós temos também no YouTube, onde as palestras são colocadas, para serem revistas depois. É importante que vocês coloquem lá o que acharam da palestra, um coraçãozinho, que é para que vá melhorando um pouquinho mais a possibilidade das nossas transmissões. E se possível fazer a inscrição lá no YouTube, para que as palestras possam ficar melhor apresentadas para todos vocês. Esse é um dos momentos mais importantes de uma assistência espiritual, embora não tenha o passe, porque o Evangelho é a parte mais importante. É a parte que mexe com a nossa cabeça, que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa alma e faz a nossa transformação interior, para que nós possamos construir um mundo melhor dentro de nós mesmos e principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Hoje a nossa palestrante é a Cristiane, ela vai falar a respeito da família material e a família espiritual, ao qual nós vamos procurar envolver ela com muito amor, com muito carinho, para que ela possa ser bastante intuída pela espiritualidade. Então, neste exato momento, vamos fazendo a nossa união de pensamentos, nos unindo com aqueles companheiros espirituais que estão nos acompanhando aonde nós estivermos, pedindo a eles que levem o nosso pensamento até Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível na noite de hoje. Pedimos também para Ele a chave da humildade, para que abra a nossa alma, para que nós possamos receber todos esses ensinamentos e que esses ensinamentos que sejam recebidos por nós utilizemos conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Então, neste exato momento, vamos envolvendo a nossa companheira para que ela possa desenvolver o tema para todos nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que o sorriso do Mestre Jesus, aquele olhar sereno, possa tocar os nossos corações essa noite. Que a gente possa se sentir acalentado, amparado, mas principalmente cuidado. Bom, tema de hoje, família material e família espiritual. Então é um tema que faz parte da nossa vida. Todos nós temos tanto uma família material quanto uma família espiritual. Então, para iniciar, do que se trata a família material? Para a gente ter uma ideia do que se trata essa família material, o que nós temos dentro de um núcleo familiar? Bom, primeiramente, a família, ela é o primeiro núcleo de uma sociedade, certo? Quando falamos sobre sociedade, temos que falar sobre família. Porque onde encontramos os primeiros ensinamentos do que é o certo, do que é o errado, de como eu devo agir com as outras pessoas, o que eu posso ou não fazer fora da minha casa e o que eu posso ou não fazer dentro da minha casa. Então, o primeiro ambiente onde a gente aprende a viver em sociedade é dentro da nossa casa, ok? Com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos irmãos. Dentro da nossa casa, somos todos iguais? Não, né? Na verdade, cada um tem a sua característica diferente. Para quem tem filhos, mais de um, mesma educação, mesma orientação, os mesmos benefícios, os mesmos nãos, e são iguais? Não são iguais, São diferentes. Por quê? Porque somos espíritos, somos individualidades, somos seres independentes. E é necessário que assim seja.
É importante que assim seja, porque se fôssemos todos iguais, todos nós aqui iguaizinhos, aqui no salão, aí na casa de vocês, o que aprenderíamos uns com os outros? O que eu teria para oferecer para vocês? O que faríamos numa faculdade se fôssemos todos iguais, com as mesmas capacidades, com as mesmas potencialidades, com as mesmas dificuldades? Então é necessário essas diferenças. Então sim, somos todos diferentes. Inclusive para o bem ou para o mal. Inclusive, uns têm mais paciência, outros têm menos. Uns têm mais tolerância, outros não têm tolerância alguma. E é ali, naquele primeiro núcleo, naquela primeira célula, que a gente vai se identificando com uns e tendo um pouco mais de atrito com outros. Não é assim? Quem aqui já ouviu falar na ovelha negra da família, né? E aí é muito comum a gente falar assim, ah, eu tenho uma ovelha negra na minha família, é fulano. Ah, Beltrano é a ovelha negra. Mas ninguém fala, né? Eu sou a ovelha negra da família. Eu que dou trabalho, né? Eu que sou o peso. Mas não importa. São rótulos. O que representa esse termo ovelha negra da família? Significa, sim, que mesmo em lares que aparentemente orna, se mantém o equilíbrio, formado por pessoas harmonizadas, formado por pessoas nobres, ainda assim vão aparecer aqueles companheirinhos mais difíceis, mais complicados. Às vezes um, às vezes dois, às vezes três. Cada família tem uma característica. Mas por que, Cris? Por que Deus permite que num ambiente onde um pai e uma mãe, onde uma estrutura harmoniosa, tranquila, poderia receber ali um filho sereno, calmo, tranquilo e deslanchar afora na evolução? E por que é permitido que ao invés disso encontre-se ali entre eles um filho problemático, uma filha problemática? Todos já ouviram aquele termo, os sãos não precisam de remédio? Pois é mais ou menos isso. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós se os espíritos benfeitores, se os nossos irmãos mais velhos, os espíritos mais evoluídos, quisessem viver somente entre eles, quisessem conviver somente entre eles e nos excluíssem? Não seria mais difícil a nossa evolução? Não seria mais difícil a nossa caminhada? Se pegássemos um planeta inteiro e colocássemos ali somente espíritos perturbados, revoltados, ingratos, que se sentem arruinados, como que funcionaria esse progresso? Se Jesus, nosso irmão maior, não quisesse se envolver entre nós e não tivesse vindo encarnar aqui entre nós, dando o seu exemplo, nos trazendo o seu ensinamento, o seu amor, nos trazendo esperança, mostrando para nós que é possível sim chegarmos a ser como Ele. Então, dentro de cada lar, vão ter aqueles espíritos que vão nos auxiliar a ser conduzidos e vão ter aqueles que nós também precisamos auxiliar a serem conduzidos. Ok? Humberto de Campos, uma vez ele narrou uma história bem simplesinha, só para ilustrar, real, tá? Que conta a história de um jovem que assassinou um senhor muito rico. Porque na cabeça dele, ele acreditava que ele era jovem, tinha uma vida pela frente, aquele senhor não tinha herdeiro nenhum, ele iria utilizar aquela fortuna de uma forma mais produtiva, mais útil. O que ele fez? Ele assassinou aquele senhor, pegou aquela pequena riqueza e fugiu para uma cidade bem longe, bem distante, onde ninguém iria associá-lo ao crime cometido. No momento em que ele assassinou esse senhor, uma sombra passou a persegui-lo por toda a sua vida. Nessa cidadezinha, ele conheceu uma moça, se apaixonaram, se casaram e ela teve um filho.
E no momento em que essa criança nasceu, essa sombra desapareceu do seu lado. Aquela criança que ele estava recebendo naquele momento era aquele senhor que ele havia assassinado antes e que o acompanhava durante toda a sua vida. E naquele momento, o Senhor iria receber de volta o que era dele por direito, como uma herança, mas ele ia também receber a oportunidade da reconciliação através da paternidade. Seria um relacionamento fácil? Provavelmente não, né? Porque lá no fundo a gente guarda alguns sentimentos que a gente não consegue explicar de onde eles vêm, não é assim? Quando a gente encontra com alguém e gosta à primeira vista, mas quando a gente encontra com alguém e já tem uma dificuldade logo de primeiro momento. Dentro do nosso lar não é diferente. Então ele iria receber aquele indivíduo e ali durante um longo tempo iriam permanecer juntos. Por 1, 2, 3, quantas encarnações fossem necessárias. Até que um perdoasse o outro. Até que um pedisse perdão ao outro. Né? E aí, aproveitando o gancho dessa história, a gente tem que agradecer a Deus a oportunidade do esquecimento. Não é verdade? Todos acreditamos na reencarnação, correto? Correto. Então todos acreditamos que tivemos outras experiências. Provavelmente com esses que nos cercam, provavelmente com outros que não estão ao nosso lado nesse instante. E o que fomos no passado? Algumas pessoas se perguntam, nossa, Cris, eu queria fazer aquelas hipnoses de regressão para saber quem eu fui na outra vida. Eu sempre costumo falar o seguinte, não se iluda, não se iluda. Porque estamos em constante evolução, não é assim? A gente regride? Ninguém regride. Nós só evoluímos. No máximo a gente dá umas paradinhas, né? A gente dá umas pausas, cruza os braços, e aí Deus vem dar um empurrãozinho e a gente continua evoluindo. Então, essa aqui é a nossa melhor versão. É o nosso melhor momento, espiritualmente falando, moralmente falando. Então, é possível fazer regressões, sim. Mas o que está escondidinho, o que está guardadinho, não é por acaso. Deus sabe o que faz. Algumas pessoas conseguem lembrar por alguns flashes, algumas cenas. E foi permitido. E existe um motivo para isso. No geral, está guardadinho. E é bom que assim seja. Porque vamos imaginar esse caso que Humberto de Campos narrou. Vamos imaginar que aquela criança, ao olhar para aquele pai, se recordasse do acontecido. Quais as chances de reconciliação? Nenhuma, né? Vamos pensar agora num ente de nosso círculo familiar, mais próximo ou um pouco mais distante, que a gente tem uma dificuldade para lidar, não tem? A gente tem, poxa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Se eu me recordasse de algo que aconteceu há 4 encarnações atrás e que a gente vem vindo juntos desde então e já vem acelerando, já vem melhorando e de repente eu recordo disso agora. Como que vai ser? Aí a gente pensa assim, né? Não, Cris, eu já evolui um pouquinho, eu perdoo. Mas e se não for o caso de nós perdoarmos? E se for o caso de nós termos que pedir o perdão? Porque a gente é comum se sentir na condição de que foi ofendido, de que foi machucado. Porque hoje eu não tenho coragem de ferir um irmão. Hoje eu não tenho coragem de matar alguém para tomar o dinheiro dele. Mas é porque nós estamos na nossa melhor versão, né? Mas de repente, esses companheiros que nos cercam, ou que possam vir a chegar no nosso círculo familiar, sejam esses entes que nós machucamos de algum jeito e que nós precisamos cuidar deles. Então, sempre que houver uma dificuldade na família, sempre que houver um irmãozinho, uma irmã, um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, um enteado que a gente tem uma dificuldade maior, invista mais ainda. Valorize ainda mais cada minuto junto com esse ser. Procure ser o melhor, a sua melhor versão para com ele. Porque é mais uma oportunidade que Deus está dando do reencontro.
E a família é tão perfeita, Deus é tão perfeito quando Ele criou o círculo familiar, quando Ele criou essa célula, esse grupo, porque Ele nos deu a oportunidade não só do esquecimento, mas de nascermos crianças. Não é verdade? Olha que bênção. Sabe por quê? Como eu disse, às vezes, ainda que tenha um esquecimento, algum sentimento fica ali, angustiado, né? Aquela sensação de te conheço, né? Alguma coisa aconteceu entre nós. Mas quando a gente recebe um bebezinho no nosso colo, naquele momento em que a gente não lembra de nada, em que ele não lembra de nada, e que é pequenininho, é fofinho, é gostoso, a gente se encanta. No geral, né? Ainda existem aquelas pessoas que não se agradam muito. Mas, no geral, a gente se encanta por aquele serzinho. E a gente se apaixona de imediato, independente de quem é, independente das qualidades ou dos defeitos que ele vai ter. A gente se apaixona. Claro, existem exceções que a criança é abandonada, mas em algum momento, algum ser vai encontrá-la e vai amá-la. E aí, já temos esse primeiro encontro, né? Que aquece o nosso coração. E aí, quando somos adultos, que sabemos da importância de educar o ser ali sob nossa tutela, temos uma oportunidade fantástica. Porque a criança é como se fosse uma esponja. Ela absorve com muita facilidade o que ensinamos, mas principalmente o que exemplificamos. E para aqueles que estão aqui ou nos seus lares, no trabalho, seja onde for, que já tiveram a oportunidade de estar na condição da paternidade ou da maternidade, nós sabemos o quanto nos cobramos a partir da hora que recebemos esses pequeninos do nosso lado. Nos cobramos de sermos pessoas melhores, porque eles olham para nós como um exemplo. Eles vão copiar. E queremos ser melhores para eles, porque queremos que o mundo seja melhor para eles. Então, Deus, na sua bondade, nos dá essa oportunidade, porque cada um de nós aqui já foi uma criança. Cada um de nós aqui ficou adormecido. O eu antigo, né? O meu eu verdadeiro ficou adormecido para ter a oportunidade de receber tudo de bom que o mundo tem. Receber também tudo de ruim que o mundo tem. Mas Deus é bom e nos coloca ao lado pessoas a nos orientar. Olha, isso aqui você aproveita. Olha, isso aqui vai passar, não se preocupa. E aí quando chega a adolescência, né, aquele momento conturbado, o que é? Quando o nosso ser, o nosso eu antigo, entra em conflito com tudo que já aprendemos nessa vida nova, nessa nova oportunidade de reencontro, né? E aí a gente tem aqueles conflitos, e tem a questão hormonal também, mas aí a gente se torna um ser completo, juntando o que recebemos nessa encarnação com o que trouxemos da outra. Vejam, o que é uma família? O que é um núcleo familiar? O quão importante ele é? Então, a família, ela representa uma lei de cooperação, porque não existe evolução sem contato social. Se nós nos isolarmos numa caverna, numa montanha, no máximo vamos ficar estacionados. No máximo vamos adquirir conhecimentos teóricos. Mas quando a gente faz uma faculdade de medicina, por exemplo, adianta lermos os livros, fazermos as provas e depois a gente já pode sair operando uma pessoa? Não é assim, né? Não tem que fazer a prática? Com a evolução espiritual é a mesma coisa. Nós temos a teoria, nós podemos ler livros e mais livros, podemos assistir todas as palestras disponíveis aí na nossa web. Mas se a gente não pôr em prática, eu posso entender tudo sobre paciência, mas eu só vou conseguir desenvolvê-la dentro de mim quando eu encontrar um indivíduo que vai testá-la. Então, Deus, dai-me paciência? Não. Deus, dai-me o mecanismo para eu desenvolver a paciência no meu íntimo. Então, é necessário esse contato, essa sociedade, né? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para os Espíritos:
Qual o resultado do afrouxamento dos laços de família? Qual seria o resultado se a sociedade definisse que não é necessário construir uma família? E aí eles dizem que seria a recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo ele voltaria à humanidade de uma forma mais intensa, de uma forma mais forte. Porque o que a gente aprende quando tem uma família? Quando criamos uma família? Primeiro é dividir, não é? Não começa assim? Que quando a gente é solteiro, a gente tem nossa cama, né? Quando a gente é solteiro, a gente tem o nosso guarda-roupa, a nossa mesinha, os nossos cantinhos. E quando nos casamos, passamos a dividir. E aí quando vem as crianças, aí não divide, porque é tudo deles, né? Aí eles vão tomando conta de tudo. Então a gente aprende a dividir com o outro. A gente aprende a se controlar mais. Porque quando somos só nós, somos impulsivos. Falamos, gritamos e esperneamos e exigimos que sejamos ouvidos. Quando a gente está num relacionamento, numa família, muitas das vezes a gente se controla para que a harmonia reine, não é assim? E com os filhos a gente se controla ainda mais para dar um bom exemplo. Então vejam os ensinamentos. A gente aprende a se doar. Quando o nosso ente querido fica adoecido, o que a gente faz? Não fica velando por ele durante a noite? Não fica cuidando? A gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso amor, a gente se doa. E a gente aprende a amar. Porque o que leva a duas pessoas se unirem? Né? O amor. E o que leva elas quererem ter um filho? O amor. Então, é ali onde a gente começa a aprender o que é o sentimento de amor, o que é se doar. E dali para a sociedade, ok? Mas a família material, ela tem um intuito maior do que isso. Uma finalidade maior do que essa. A família material, ela nos leva, ela nos conduz à família espiritual. E o que é essa família espiritual? Não falamos que temos várias encarnações? Quem foi minha mãe? Quem foi meu pai? Quem foram meus irmãos nas encarnações anteriores? Será que são os mesmos que estão hoje aqui? Então, por exemplo, na minha família, é meu pai, minha mãe, e somos em 5 irmãos. Será que essas 7 pessoas estão se repetindo incessantemente? Não, né? Outros vão entrando, alguns vão saindo, e desencarna um, e reencarna outro, e vem um neto, e vem um sobrinho. Então é uma quantidade enorme de espíritos que se envolvem com a gente durante esses percursos, durante essas reencarnações. Momento em virá que nós iremos desencarnar, correto? Fato. E há momento em que voltaremos a reencarnar. E não sabemos onde, com quem, em que situação. E a família espiritual é isso. Esses diversos seres que já reencarnaram conosco, no mesmo núcleo familiar. E aí podem ser espíritos afins, os nossos mentores espirituais. Todos temos um mentor, né? Alguns chamam de anjo da guarda. Todos nós temos um companheiro que, por todo o percurso da nossa existência, ele está a nos auxiliar. Ele também faz parte dessa família espiritual. Os amigos que são mais do que parentes, pessoas que entram na nossa vida sem nenhum laço consanguíneo. E às vezes se mudam para outra cidade, para outro país, mas que tem um laço tão intenso. São nossos irmãos de espírito. São pessoas queridas, são pessoas que amamos, mas nem por isso precisam ser um pai, uma mãe, um irmão ou um filho. A família espiritual é a verdadeira família. Mas nós ainda não sabemos amar como Jesus nos amou. Jesus já amava todos nós, ama a todos nós, sem distinção alguma. Sem distinção de raça, sem distinção de condição financeira, sem distinção de que país ele vem. Jesus nos ama, porque ele já desenvolveu esse amor. E ele já vê todos nós como irmãos queridos.
Então vamos imaginar hoje, nesse salão aqui, vamos imaginar hoje aí na casa de vocês, que todos nós em algum momento, em alguma reencarnação, vamos nos deparar uns com os outros no mesmo núcleo familiar. E aí, hoje, você que eu não conheço, que nunca vi na vida, vai me chamar de pai, de mãe, de irmão, de filho, de sobrinho, de cunhada. E aí eu vou criar um laço com você. E com você, e com você, e com você, e com você, e com todos. O que isso é, gente? Nada mais do que a criação de Deus. Deus como sendo o Pai, Criador de todos nós, e todos nós como seus filhos, que ainda não nos conhecemos todos, mas que chegará um momento em que nos amaremos a todos. Esse é o papel do núcleo familiar, ir agregando cada vez um aqui, outro ali, nos reconciliando, porque a família espiritual, ela se define por afinidade, por interesses próximos. E por isso que a gente se afiniza com certos amigos, com pessoas que amamos de todo o nosso coração. Esses já fazem parte da nossa família espiritual, com toda certeza. Então esses núcleos, eles nos ensinam a amar. E esse amor ele vai se expandindo. E vai chegar um momento em que eu não vou precisar receber essa irmã dentro do meu lar material para amá-la, porque esse amor ele já brotou naturalmente, né? Então, quando Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E que de primeiro momento é chocante ouvir aquilo de Jesus, é isso que ele quer dizer. Porque para Jesus, eu sou a irmã dele. Para Jesus, cada um de vocês é o irmão dele. Porque assim o é, assim é fato. Mas um dia a gente chega lá. Dentro das famílias materiais, nós temos, e aí essa frase eu achei fantástica, foi do Arthur Valadares. Ele também faz umas palestras no YouTube, muito legal. E uma frase ele colocou assim, que dentro das famílias, dentro de cada um dos nossos núcleos familiares, existem espíritos que são como estrelas. Esses espíritos estão nos conduzindo. São espíritos de uma grandeza maior, de um amor maior, e que nos conduz. Nos conduz a quê? A outros núcleos maiores, a outros sistemas solares maiores, para que na frente estejamos em condições de estar como eles, já sermos uma estrela também e orbitar ao redor da estrela maior, do sol maior que é Jesus. Então não estamos abandonados, temos o nosso mentor espiritual, mas além disso, toda a família material possui uma estrela guia. Às vezes ela já está aqui encarnada com a gente. Às vezes é aquele ícone, aquele pilar do nosso lar, da nossa família, e que a gente olha e diz assim, meu Deus, se fulano faltar, o que será de nós? Mas ele não vai faltar nunca, porque ele pode estar aqui encarnado ou ele pode estar amparando o desencarnado, orientando quem vem depois dele, quando ele retorna a nos encontrar. Então Deus é tão bom, tão maravilhoso, que estamos a todo momento amparados, a todo momento sendo conduzidos. E qual é o nosso papel? Ok, entendi, família espiritual, família material, vamos todos nos reencontrar em algum momento e vamos sim um dia chegar à condição de Jesus, de olhar uns nos olhos dos outros e nos amarmos, sem preconceito, sem esperar nada em troca. Porque o amor verdadeiro é esse, não esperar nada em troca, amar por amar. Qual é o nosso papel agora, hoje, dentro do nosso lar? Conduzir? Não necessariamente. Isso é natural. Isso é algo natural. Mas o nosso papel hoje é entrar em comunhão com Jesus. É entrar em comunhão com Deus. É trazer Jesus para dentro das nossas casas. Já viram aquela imagem de Jesus batendo a porta do lado de fora? Do lar? Né? E que não tem uma maçaneta, que essa porta ela tem que ser aberta por dentro? É verdade. Porque no lar onde uma única pessoa
se sintoniza com o Mestre, ele ali permanece. Ali a espiritualidade consegue trabalhar com maior facilidade. Então que sejamos essa luzinha, que sejamos esse auxílio do mundo espiritual, que sejamos esse grãozinho a permitir que essa porta se abra. Que sejamos aquele que se coloca na condição de amar, que sejamos aquele que se coloca na condição de compreender, de perdoar. Ah, mas eu é que sofri a ofensa, eu estou magoado, por que eu tenho que compreender? Compreenda. Compreenda, porque somos espíritos limitados. Eu tenho as minhas limitações e o meu irmão tem as deles. O meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, cada um tem as suas limitações. Então que sejamos aquele a amar, a servir, a cuidar, a compreender, a perdoar. Que sejamos o vínculo com o maior, a abrandar, a proteger o nosso lar. E que possamos dar o valor necessário a esse núcleo, o valor necessário a essas pessoas que Deus nos confiou, e que possamos amá-los, com dificuldades ou não, porque até mesmo esses que hoje vêm até nós como um adversário, e independe se fui eu que o machuquei ou se ele me machucou, ainda esse, um dia, de acordo às reencarnações vierem, um dia olharemos um para o outro com amor, com perdão. E aí esse fará também parte da nossa família espiritual. Ok? Então, gente, Jesus, ele já faz parte da nossa família espiritual. O nosso mentor amigo já faz parte da nossa família espiritual. Então, sejamos abençoados, porque já temos 2 espíritos que nos amam. Independente do que fizermos, independente se pisamos na bola ou independente se viermos a pisar na bola, no mínimo 2 espíritos já nos amam pelo que somos. Ok? Então que Jesus abençoe cada um do lar, cada um de vocês aqui presente, cada um que está assistindo hoje, que Deus possa entrar nos nossos corações e entrar nos nossos lares. Uma boa noite a todos. Assim nós vamos agradecendo a Cris pela palestra que ela trouxe hoje. Nós vamos ter uma semana para poder ficar refletindo sobre esse tema que foi falado. Também podemos ter às terças-feiras o estudo livre, onde o link normalmente é colocado no Facebook, que começa às 8 horas, da noite e termina também às 9 horas da noite. E ali é passado alguns conhecimentos da doutrina para que nós possamos nos inteirar mais. Agora nós vamos nos preparando para as nossas vibrações, todos aqui dentro da casa e todos dentro dos seus lares também. Mentalizando a presença de Jesus pegando na nossa mão e levando os nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos para que envolva o nosso planeta Terra, para que ele encontre a paz, para que ele encontre o amor, para que ele encontre o equilíbrio e a fé necessária para que nós possamos continuar vivendo aqui. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, por todos os seus dirigentes, para que possam criar leis brandas, para que nós possamos viver bem dentro desta pátria. Nós vamos fazendo umas vibrações pelo nosso ambiente familiar, mentalizando Jesus adentrando pela sala, indo até os quartos, a cozinha, o banheiro, tirando todas as formas, pensamentos, tirando qualquer influência dentro daquele ambiente, transformando aquelas energias negativas em energias positivas, para que nós possamos viver bem com aqueles com quem convivemos. Nós vamos dando um abraço mental em cada um deles, que possam ter ficado dentro da nossa casa, pedindo a eles mais paciência, mais equilíbrio, para que nós possamos juntos atingir todos os nossos objetivos desta encarnação.
Vibremos por esta casa de oração, por todas as religiões, para que se possam encontrar em volta de Jesus. E antes desse encerramento, que nós possamos nos ligar com a espiritualidade, com esse plano divino, com toda essa falange médica, para que doe para cada um de nós individualmente a energia que nós estamos precisando para cuidar do nosso corpo físico, para cuidar da nossa alma, para transmitir aquela paz interior que nós precisamos, principalmente nos nossos pensamentos, para que nós possamos vivenciar cada um dos dias que virão, independente dos problemas ou não, com paz, equilíbrio e amor. Assim nós vamos agradecendo a essa espiritualidade que esteve presente ao nosso lado, nos auxiliando, guardando, nos ajudando a guardar em nossos pensamentos aquela palavra que tocou o nosso coração e que nós vamos de alguma forma colocar em prática. Agradeçamos a Jesus e a Deus nosso Pai por tudo que nos foi feito na noite de hoje. Que assim seja.